Nesta videoaula, irei abordar sobre a base da história, que são os modos de produção. Por que é a base da história? Porque são através dos modos de produção que a sociedade se organiza no tempo e no espaço, socialmente, culturalmente, politicamente e principalmente economicamente. Ou seja, é através do modo de produção que a sociedade se organiza para produzir e distribuir bens e serviços, combinando forças produtivas como mão de obra, ferramentas, máquinas e matérias-primas. E também relações de produção, que são as relações de propriedade, trabalho e controle sobre os meios de produção. Esse conceito, formulado pelo materialismo histórico de Karl Marx, é a base para analisar a estrutura socioeconômica de diferentes períodos históricos, como o primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista e socialista. Aí tem alguém que pode até dizer, mas para que estudar os modos de produção? Os modos de produção é a base da história. Sem ele, nós não conseguiríamos entender os períodos e os eventos históricos. Para quem não sabe, Karl Marx é formado em Direito, História, Filosofia, Arte e Literatura. Então, ao estudar e se aprofundar em História, ele desenvolveu o método de materialismo histórico dialético, que é o método de entender e compreender a história através de suas transformações, que são feitas, desenvolvidas e construídas por seres humanos. Então, o conceito de modo de produção é muito difundido por Marx e também é muito utilizado por historiadores marxista ou não marxista. Enfim, vamos agora para o primeiro modo de produção, que é o modo de produção primitivo, que é justamente chamado de pré-modo de produção. É o mais antigo modo de produção que existe, que foi desenvolvido pelos povos ágrafos, ou povos pré-letrados, ou história humana primitiva. Porque atualmente não é mais aceito pelos acadêmicos da área o termo como pré-história, porque é uma palavra pejorativa e eurocêntrica. Então, o primeiro modo de produção a ser desenvolvido pelos povos primitivos foi o modo de produção primitivo. Por que o modo de produção primitivo é considerado pré-modo de produção? Porque é um modo de produção que surgiu antes da organização estrutural de uma sociedade complexa e a presença de um Estado. Ou seja, porque não há uma centralização político-administrativa, onde nós estamos falando ali da idade da pedra, dos homens das cavernas, pelos hominídeos, como Homo sapiens, que vai de 2, milhões de anos, que chega até ali por volta de 10 mil anos antes da Era Comum, que é o período mais antigo ou mais distante dos povos pré-letrados, que é o período paleolítico ou a idade da pedra lascada. Esses grupos ou sociedade do período paleolítico é o período no que chamamos de nomadismo, onde esses grupos de hominídeos não viviam fixo em um lugar, estavam sempre em atividades como pesca e colheita, ou seja, eles não plantavam e retiravam o alimento da natureza. Então, esse modo de produção primitivo desenvolvido pelas sociedades do período paleolítico não tem uma centralização, ou seja, não tem um Estado que controle, ou seja, um líder. Um detalhe, esse modo de produção primitivo também é chamado de comunismo primitivo. Não é aquele comunismo que a gente conhece atualmente.
Dá-se a esse nome de comunismo primitivo porque não existe uma centralização política de um Estado. Por isso que é chamado também de comunismo primitivo. Em outras palavras, o comunismo primitivo é um conceito marxista que descreve as primeiras sociedades humanas, caçadores-coletores, caracterizadas por propriedade coletiva, ausência de classes sociais, distribuição igualitária de recursos e cooperação mútua para a subsistência sem acúmulo de riqueza ou Estado. Era uma fase inicial de desenvolvimento onde todos compartilhavam o trabalho caça-coleta, por exemplo, e os bens, focados na necessidade comunitária, não no lucro individual, antes do surgimento da propriedade privada e do capitalismo, por exemplo. Esse modo de produção primitivo ou comunismo primitivo, ele entra em decadência quando as comunidades primitivas começam a exercer maior centralização das atividades dos meios de produção primitiva. E como é que dá-se essa maior centralização? Através da descoberta da agricultura, claro. Com o processo da descoberta da agricultura, há um processo de sedentarização. Só foi possível o desenvolvimento da agricultura com o processo de sedentarização, onde esses grupos de hominídeos se fixaram nas terras e começaram a plantar. Mas a agricultura só foi possível através dos rios que ali regava e deixava as terras úmidas e férteis, através das cheias. Então, é a partir daqui que essas sociedades primitivas começam a se fixar nas terras e a produzir. Aí essa terra vai ter que ser de alguém. De quem é que vai ser essa terra? Quem é que passa a ter controle? Aí passa a ter maior centralização político-administrativo. Aí agora a gente vai para o segundo modo de produção, já bem estruturado e com a presença do Estado, onde vai ser preponderante no mundo da Antiguidade Oriental. Esse modo de produção é o modo de produção asiático. O modo de produção asiático só vai ganhar força mesmo a partir de 1500 antes da Era Comum. E esse modo de produção asiático vai se desenvolver principalmente em sociedades em torno do mar Mediterrâneo, que são as sociedades mesopotâmicas e egípcias. O Egito, mais tarde, faz uma transição do modo de produção asiático para o escravista. Mas isso só acontece muitos séculos depois. Mas mesmo assim, com essa transição do modo de produção asiático para o escravista, mas o que prevalece como base de modo de produção egípcia foi o modo de produção asiático. O modo de produção escravista do Egito Antigo foi um modo de produção limitado e só aconteceu a partir do novo reino egípcio. Lembrando que o modo de produção asiático não só se limita a Egito e a Mesopotâmia, mas sim a outras sociedades, como por exemplo a China antiga, a Índia antiga e as civilizações pré-colombianas, como, por exemplo, os maias, incas e os astecas. Por que esse modo de produção asiático recebeu esse nome de asiático? Simples, pelo fato da antiga Mesopotâmia estar na Ásia Menor, ou no chamado Antigo Oriente Próximo ou Próximo Oriente, que hoje envolve todo o espaço geográfico do chamado Oriente Médio. E também o termo modo de produção asiático significa sociedade que se desenvolveram nas margens dos rios, ou de sociedades hidráulicas, ou sociedades, impérios teocráticos de regadios. Porque são sociedades que têm como base econômica
a agricultura de regadio, a necessidade de gerir sistemas de irrigação complexas, como canais, diques, reservatórios. Enfim, esse conceito de asiático é muito utilizado pelo historiador brasileiro Ciro Flammarion Cardoso, que estuda a sociedade do Oriente Próximo, Oriente Médio e Ásia Menor. Qual é a diferença entre o modo de produção asiático para o modo de produção primitivo ou comunismo primitivo? A diferença crucial entre os dois é a centralização política por parte do Estado. Aqui, o Estado está presente, mas só não se limita nisso, até porque existem outras sociedades que também têm a presença do Estado. O que mais se difere entre os dois é o controle das terras agrícolas pelo Estado. Também com a teocracia, que é o Estado teocrático, de religião politeístas e de servidão coletiva, onde tudo é controlado pelo Estado e para o Estado. Não significa que não existia escravidão, mas a base, o protagonismo aqui é a servidão coletiva com o modo de produção asiático e a agricultura de regadio. Ou seja, tudo passa pelo Estado, onde o Estado é teocrático através das religiões politeístas, onde o Estado tinha controle das terras. Não confunda com o absolutismo. Um Estado absolutista tinha que ter a propriedade privada. Aqui não tínhamos a propriedade privada. Tudo aqui é do Estado, até porque as pessoas serviam ao Estado coletivamente, que é a servidão coletiva. Como, por exemplo, for através da servidão coletiva que construíram as pirâmides do Egito Antigo. Também trabalhavam nos diques, que eram paredes artificiais de terra e pedra construída ao longo dos rios Tigre e Eufrates, para controlar as violentas cheias e, ao mesmo tempo, canalizar a água para irrigar as plantações durante os períodos secos, permitindo o desenvolvimento da agricultura e o surgimento das primeiras cidades, tornando esses povos sociedades hidráulicas que dominavam a água para sobreviver e prosperar. Então, quem realizavam essas atividades coletivas eram os servos. Muitas vezes a servidão era por dívida com o Estado. Esse é o modo de produção asiático, onde o Estado exerce a força, o faraó é tudo no Estado egípcio, os chefes e os líderes do Estado da Mesopotâmia exercem tanto o poder divino e político. Só ressaltando, nesse contexto dos modos de produção asiático das civilizações egípcias e mesopotâmicas, não existiam as religiões monoteístas. É um contexto onde a base se refere às religiões politeístas teocráticas. Até porque as primeiras religiões a surgir foram as religiões politeístas. As religiões monoteístas vieram depois, primeiro com a religião monoteísta Zoroastra, através do profeta Zaratustra, que posteriormente foi adotado pelos persas no Império Aquemênida. E depois com o chamado exílio babilônico, onde os hebreus tiveram contato com os persas. Os judeus criaram o deus Javé e surgindo o judaísmo. Aí depois veio a reforma religiosa pelo faraó Amenófis IV no Egito, com a religião monoteísta Atonismo, com o deus Atom, o Sol. E séculos depois da Era Comum, surgiu o cristianismo e o islamismo. Então, por hoje só. No próximo vídeo eu darei continuidade com o modo de produção escravista e feudal. Tchau, tchau e até lá!